Som. Você me ouve. E agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui pra gente resolver juntos a questão número 104 do Enem PPL de 2018. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Questão de Enem, a estratégia é começar de baixo para cima. Os pontos em que a velocidade do carro é menor e maior são respectivamente. Então as alternativas são dois pontos. Um ponto onde o carro tem a menor velocidade e outro ponto onde o carro tem a maior velocidade. Para entender que carro é esse, como a gente vai chegar na resposta, vem para o enunciado. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico que aparece para a gente. Então a gente tem aqui um gráfico da posição do carro em função do tempo. Isso vai ser suficiente para a gente conseguir determinar onde o carro tem a menor e a maior velocidade. Bora lá! Para resolver esse exercício, a gente vai ter que voltar lá para as primeiras aulas de cinemática e lembrar uma informação importante a respeito de um gráfico. Um gráfico de posição em função do tempo. Esse gráfico, além de dizer como a posição varia com o tempo, ele também traz uma informação escondida. Ele traz a velocidade escondida. E a velocidade ela está escondida na inclinação do gráfico. Como assim? Vem cá. Imagina que eu tenho um gráfico de posição pelo tempo e o meu gráfico é uma reta. Depois a gente pensa num gráfico mais complexo como esse aqui do exercício. Então eu tenho aqui um gráfico da posição variando com o tempo e o gráfico tem esse jeitão aqui. Se a gente vem nesse gráfico e determina a inclinação dessa reta, e quando eu estou falando de inclinação, eu estou falando aqui da tangente desse ângulo. Nós temos nas nossas mãos o valor da velocidade. Num gráfico de posição por tempo, a inclinação do gráfico, em outras palavras, a tangente desse gráfico, está relacionada com a velocidade do corpinho. Então, um jeito de encontrar a velocidade a partir de um gráfico de posição pelo tempo é olhando para essa inclinação. Ok? Agora eu vou mostrar alguns exemplos para a gente poder entender melhor esse conceito e poder aplicá-lo para resolver o nosso exercício. Vem cá, dá uma olhada comigo aqui nesse primeiro exemplo que eu trouxe para você. A gente tem um gráfico de posição em função do tempo para dois corpinhos, o corpinho A e o corpinho B. E a partir desse gráfico, a gente vai calcular a velocidade de cada um deles. Bom, aqui como as posições variam linearmente com o tempo, a gente sabe que é movimento uniforme. A gente pode usar para calcular a velocidade a formulinha da velocidade média. Eu já deixei ela pronta para ficar aqui do lado para a gente. Velocidade média, ΔS dividido por ΔT. Posição final menos posição inicial sobre o intervalo de tempo que passou. Ok? Vamos usar isso para calcular as duas velocidades? Vem cá, a gente vai começar calculando a velocidade do corpinho A. Para o corpinho A, olhando para o gráfico, no intervalo de tempo de 5 segundos, ele saiu da posição 0 e foi parar na posição 20. Então a velocidade de A vai ser posição final menos posição inicial sobre o intervalo de tempo que passou, 5 menos 0. Isso aqui vai dar 20 dividido por 5. A velocidade de A deu 4 metros por segundo. Ok? Vamos agora calcular a velocidade do corpinho B? O esquema vai ser o mesmo. Eu vou fazer ΔS dividido por ΔT e a gente vai descobrir o valor. O corpinho B, olhando para o gráfico, em 5 segundos, melhor, em 10 segundos, ele saiu da posição 0 e foi para a posição 20. Ele levou o dobro do tempo do A. Então aqui a gente vai ficar com posição final menos posição inicial sobre o tempo que passou, 10 menos 0. Como ele levou o dobro do tempo do A, já era esperado que a velocidade dele fosse metade da velocidade do A. A velocidade do B vai dar 2 metros por segundo. Ok? Percebeu aqui nesse meu exemplo que a velocidade do A ela deu maior que a velocidade do B? 4 metros por segundo é maior que 2 metros por segundo. O A está mais rápido que o B. E a gente já conseguia prever isso sem ter feito a conta, só olhando para o gráfico. Dá uma olhada comigo aqui. Quando eu olho para o gráfico, qual é o ângulo da inclinação ali para a reta do B? A inclinação aqui para o B é esse ângulozinho aqui, né?
E se eu olho para a reta que descreve o movimento de A, nesse gráfico de posição por tempo, a inclinação é essa, é um ângulo maior. Quanto maior o ângulo, maior vai ser a velocidade. Velocidade e inclinação estão ali, ó, intimamente relacionadas. Quanto maior a inclinação da nossa reta, maior será a velocidade do corpinho. Vem agora comigo para esse segundo exemplo. Eu mudei o jeitão do gráfico, mas a gente segue com dois corpinhos, o corpinho A e o corpinho B, e é um gráfico de posição variando com o tempo. Vamos calcular a velocidade deles agora? Vem cá. Começando pelo corpo A. Velocidade é ΔS dividido por ΔT. Olhando ali para o corpo A, o que a gente tem de história sendo contada no gráfico? No tempo zero, o corpinho A estava na posição 20, e passados 5 segundos, o corpinho A foi para a posição 0. Então, ΔS é posição final menos inicial sobre o intervalo de tempo que passou. 5 menos 0. A velocidade do corpinho A vai ser de menos 4 metros por segundo. Vamos agora dar uma olhada no corpinho B e calcular a velocidade dele? Para o corpinho B, o gráfico está falando que no tempo zero ele estava na posição 20 e depois de 10 segundos ele foi parar na posição 0. Então a velocidade de B, posição final menos posição inicial, sobre o intervalo de tempo que passou. A velocidade de B vai ser de menos 2 metros por segundo. Beleza? Esses valores a gente já podia ter feito um comparativo entre eles só olhando para o jeitão do gráfico. Porque, de novo, velocidade tem a ver com a inclinação num gráfico de posição por tempo. Dá uma olhada comigo aqui, ó, na inclinação dessa reta, no ângulo que ela forma com a horizontal. Esse ângulo pequenininho, modesto. Agora, quando eu olho para o gráfico do corpo A, olha como a inclinação, o ângulo formado com a horizontal é maior. Por isso que, em módulo, a velocidade de A é maior que a velocidade de B. O sinal negativo é para indicar que eles estão indo contra a trajetória. Mas se a gente for comparar o módulo das velocidades, a velocidade em A é de 4 metros por segundo em módulo, e a velocidade do corpinho B em módulo vai ser 2 metros por segundo. Quanto maior a inclinação, maior o módulo da velocidade. Vamos agora para esse último exemplo, brincar um pouquinho de calcular a velocidade e entender como que ela se esconde atrás da inclinação. Nós seguimos com os nossos corpinhos A e B, e os gráficos estão desse jeito aí. Vamos começar calculando qual a velocidade do A para esse intervalo de tempo de 10 segundos? Então vem. Para o corpo A, qual é a história que está sendo contada no gráfico? No tempo zero, o corpinho A estava na posição 20 metros e passados 10 segundos, ele continuou na mesma posição. O gráfico é um pedaço na horizontal, indicando que a posição é constante com o tempo. Está indicando que ele está parado, né? E se ele está parado, a velocidade tem que dar zero. Vamos provar isso? Vem. A velocidade de A, posição final, 20, menos inicial, 20, dividido pelo intervalo de tempo, de 10 segundos. 0 dividido por 10 vai dar 0. A velocidade de A é 0. O A estava parado nesse intervalo. Para o corpo B, a gente vai ter exatamente a mesma coisa, né? Se a posição dele não varia com o tempo, a velocidade vai ser igual a 0. A única diferença aqui é que o B está parado na posição 10. Vai ficar 10 menos 10 sobre o intervalo de tempo 10 segundos. 0 dividido por 10, isso aqui vai dar 0. Os dois estão parados. Agora eu quero que você olhe para o gráfico e tente fazer essa descoberta a partir da inclinação dessas retas. Percebe que nos meus exemplos anteriores, ou a gente tinha uma reta assim, formando um certo ângulo com a horizontal, ou uma reta assim, formando um ângulo com a horizontal. E nesse exemplo, não tem ângulo, porque as retas são paralelas com a horizontal. Como não tem ângulo, não tem inclinação, não tem velocidade. Pronto, a associação está feita. Resumo da ópera. Num gráfico de posição por tempo, a inclinação tem a ver com velocidade. E é esse recurso, agora que a gente já domina ele, que a gente vai utilizar para responder o nosso exercício. Vem para cá e vamos registrar a moral da história. Num gráfico de posição por tempo, quanto maior esse ângulo, essa inclinação, maior o módulo da velocidade. Ok?
Só que nesse gráfico aqui a gente não tem retas, né? O gráfico é uma curva. E aí como é que a gente faz? A gente faz pela tangente naquele ponto. Como assim? Dá uma olhada comigo aqui no gráfico. A gente vai vir aqui no ponto K e para ter uma ideia da velocidade no ponto K, a gente vai desenhar uma reta tangente ao gráfico passando pelo ponto K. Bora? Então aqui o ponto de tangência vai ser o ponto K e a gente vai desenhar aqui uma reta tangente. Esse ângulo que vai ser formado com a horizontal, ele dá uma ideia de qual vai ser a velocidade ali no ponto K. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa para o ponto L? Ali a curva está mais em pezinho, né? Então a nossa tangente ela vai estar mais em pezinho. E na hora da gente fazer uma comparação, por exemplo, ali com o ponto K, perceba que o ângulo ficou maior. A gente tem aqui, ó, um certo ângulo, mas no ponto L o ângulo é maior. Então no ponto L a velocidade é maior que no ponto K, por conta da inclinação. Percebeu? Segue. Lá no ponto M, lá em cima, a nossa reta tangente no ponto M vai ser assim. Aqui o ângulo com a horizontal ele vai ser praticamente uma mixaria, né? O ângulo com a horizontal vai ser bem pequenininho, ó. Então, indica que a velocidade ali é pequenininha. E no ponto N, a gente faz uma reta tangente e marca o ângulo formado com a horizontal. O ângulo com a horizontal é esse daqui. Quanto maior o ângulo, maior o módulo da velocidade. Onde nessa figura eu tenho a menor velocidade? Onde aparece o ângulo mais tímido. Aqui. No ponto M, a gente vai ter a menor velocidade. E onde a gente vai ter a maior velocidade? Onde aparece o maior ângulo. E de todos esses ângulos que a gente desenhou, o maior está aqui no ponto L. A maior velocidade do nosso corpinho acontece quando ele passa pelo ponto L. A pergunta do exercício era menor e maior. Então, M e L, a nossa alternativa correta é a letra C. Porém, a gente precisa fazer aqui um comentário sobre um problema técnico que aparece no comando dessa questão e que acabou levando algumas pessoas a marcarem uma outra alternativa como correta. A alternativa correta no gabarito oficial é a letra C, seguindo esse raciocínio que a gente construiu, comparando e analisando o módulo da velocidade. Mas no comando da questão, módulo não aparece. Foi algo que implicitamente a gente considerou, pensando ali na velocidade sem o sinal. Algumas pessoas consideraram na análise o sinal da velocidade, e foi isso que fez com que a alternativa fosse outra. Vem cá, vamos analisar juntos? Quando eu tenho retas crescentes, a velocidade é positiva. E quando eu tenho retas decrescentes, a velocidade é negativa. Vamos inventar valores só para ficar mais fácil de entender o que está acontecendo? Aqui no ponto K, eu tenho uma reta crescente, a velocidade é positiva, tem um certo ângulo ali. Inventei um valor, fonte vozes da minha cabeça. Faz de conta que no ponto K, a velocidade é de 20 metros por segundo. Ok? Vamos agora lá para o ponto L. No ponto L, eu também tenho uma reta crescente. A velocidade vai ser positiva. Só que como o ângulo aqui, a inclinação, é maior que a inclinação no ponto K, o valor da velocidade vai ser maior. Então a velocidade ali no ponto L, sei lá, 50 metros por segundo. Outro valor que eu tirei das vozes da minha cabeça. Lá no ponto M, eu tenho uma reta decrescente. A velocidade é negativa. E o ângulo é pequenininho. Então vai ser um valor em módulo pequenininho, mas negativo, né? Então lá no ponto M, vamos falar que a velocidade é de menos 2 metros por segundo. Ok? E no ponto N? No ponto N, a minha reta tangente também é decrescente, indicando uma velocidade negativa, mas esse ângulo aqui, ele é maior que esse ângulo aqui. Então, se aqui é menos 2, aqui em módulo vai ser maior, mas negativo. Sei lá, menos 5 metros por segundo. Então, no ponto N, velocidade de menos 5 metros por segundo. Ok? Os valores são de menos, é só para a gente poder fazer um comparativo e uma análise. Se você considerasse as velocidades com os sinais, onde nós teríamos a maior velocidade? A maior velocidade onde ela é mais positiva, né? Continua sendo no ponto L, sem problemas aqui. Só que agora, considerando o sinal, onde nesses pontos a gente tem a menor velocidade? A menor velocidade aparece aqui no ponto N.
Então, para quem considerou o sinal da velocidade, a resposta mudaria. Ao invés de ser o ponto M e o ponto L, a resposta seria o ponto N e o ponto L. E aí a pessoa marcaria a letra D como alternativa correta. Na minha humilde e sincera opinião, do jeito que está o comando da questão, as duas alternativas seriam alternativas válidas. Então, se por um acaso você veio com toda a certeza do mundo e marcou a letra D, seguindo esse raciocínio que eu te mostrei, eu respeito o seu raciocínio, ele está correto. E você pode seguir em paz de espírito, porque você pensou de uma forma correta para resolver o problema. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!